Olá, meu querido e minha querida que sempre acompanham as reflexões bíblicas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Muito bem-vindo, é sexta-feira, 16 de agosto de 2024, ano par, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. E para essa sexta-feira a liturgia nos propõe o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Pois bem, e o Evangelho de hoje nos traz um tema muito quente. Seja nos tempos de Jesus, seja nos dias atuais. Trata-se da questão do divórcio, da separação do casal, da dissolução do matrimônio. O texto de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12, encontra-se bem no início de uma sessão que pode ser denominada, abre aspas, controvérsias na Judéia e em Jerusalém, fecha aspas, a qual abrange os capítulos 19 a 23 de Mateus. Conforme podemos visualizar em nossa tela, essa sessão integra a quinta e última parte do Evangelho segundo Mateus, o chamado livro 5 desse Evangelho. Portanto, a controvérsia sobre o divórcio é a primeira de uma série delas. Naquela época, a aplicação da lei do divórcio, presente em Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4, era discutida nas escolas rabínicas. No entanto, não se havia chegado a uma solução definitiva para essa questão. Ao dirigir a pergunta, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Os fariseus já pressentiam que Jesus teria uma opinião diferente. E aqui há uma diferença entre Mateus e o Evangelho sobre o qual ele se apoia, Marcos. Primeira diferença, em Marcos o relato exprime a pergunta dos fariseus em um discurso indireto, enquanto em Mateus a pergunta dos fariseus se dá mediante um discurso direto, ou seja, uma pergunta dirigida a Jesus mesmo. Segunda diferença, em Marcos Jesus responde aos fariseus fazendo-lhes outra pergunta, a qual em Mateus encontra-se na resposta de Jesus. Interessante observar que os fariseus não perguntam se é permitido, lícito a mulher repudiar o marido. Isso não passava pela cabeça deles. O que é sinal, obviamente, de uma forte dominação masculina e da marginalização da mulher na convivência social daquela época. Diferentemente de Marcos, Jesus em Mateus responde perguntando o que é típico do colóquio entre mestres ou rabinos de Israel. No entanto, enquanto os fariseus pensam a partir de uma exceção permitida pela legislação presente no livro do Deuteronômio, 24, de 1 a 4, Jesus traz para a conversa a intenção primeira e maior de Deus. Qual é esta intenção primeira de Deus? Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso está em Mateus 19, de 4 a 6. Pois bem, aqui Jesus lança mão, principalmente, de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, na versão grega. Jesus deixa claro que a intenção de Deus, quando criou homem e mulher, não era aquela da separação. Jesus nega ao marido o direito de repudiar a mulher, estabelecendo aqui na terra o direito do marido diante da mulher e ordena o máximo de igualdade entre ambos. Ao contestarem essa afirmação de Jesus, os fariseus lançam mão da autoridade de Moisés. Porém, Jesus desmascara essa injustiça e desigualdade na relação marido-esposa, revelando o motivo que levou Moisés a conceder tal permissão. Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério, como está lá em Mateus 19, de 8 a 9. Assim sendo, foi a dureza do coração do povo, dominado por uma cultura machista, que levou Moisés a fazer uma concessão ao divórcio. Dizendo desse modo, Jesus enfatiza
que esta não é a vontade divina absolutamente. E por união ilegítima, no texto grego encontramos a palavra porneia, devemos compreender qualquer união sexual fora do matrimônio legítimo. E a igualdade entre homem e mulher fica patente com a proibição ao homem de repudiar a sua mulher, a não ser se por um motivo grave, como acabamos de explicar. Pois bem, agora, algo muito revelador é o que acontece quando os discípulos de Jesus entram na conversa. Diante dessas novas condições de igualdade entre homem e mulher, marido e esposa, os discípulos de Jesus, raciocinando ao modo machista, afirmam: olha só, os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Vejam só, Mateus 19:10. Portanto, os discípulos, reproduzindo a cultura desigual da época, preferem não se casar do que contrair matrimônio sem o privilégio de mandar na mulher. Olha só. Jesus vai mais fundo na questão e propõe 3 casos nos quais uma pessoa não pode esposar-se. Primeiro, no caso de impotência, homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Segundo, no caso de castração, os homens assim o fizeram. E terceiro, por causa do reino de Deus. Pessoas que se castram, digamos, espiritualmente, devido ao trabalho pelo reino dos céus, o reino de Deus, né? Agora, não casar-se porque alguém não deseja perder o predomínio sobre a mulher, isto é algo inadmissível na nova lei do amor. Afinal, seja o matrimônio como o celibato, ambos devem estar a serviço do reino de Deus e não ao serviço de interesses egoístas. Portanto, Jesus nos propõe um novo tipo de relação entre homem e marido e mulher e esposa. Não é permitido no matrimônio que o marido mande sobre a mulher, ou vice-versa. Se nos dias atuais muitos pensam que a igreja seja retrógrada por não ser a favor do divórcio, deveriam levar em consideração que esse posicionamento da nossa igreja origina-se no próprio Jesus, que, defendendo a igualdade entre homem e mulher, se colocou contrário a uma lei bastante permissiva que somente interessava e vinha ao encontro dos homens. Hoje, devemos nos perguntar, primeiro, a ocorrência bastante frequente de separações e divórcios entre os casais está a nos indicar o quê? Essa realidade pede que tipo de atitude de nossa parte? E, finalmente, nossas comunidades têm feito o seu papel, isto é, preparado bem e de modo adequado os futuros casais? Ou simplesmente temos nos contentado em realizar cerimônias e ritos matrimoniais sem a devida evangelização? Convido cada um de vocês a refletirem sobre isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta sexta-feira. Amanhã, sábado, tem mais Reflexão Bíblica aqui no canal do YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Deus abençoe todos vocês.